a paz. Você já pensou na sua herança? Porque sabemos que temos heranças de bens materiais, sabemos que temos herança de habilidades, talentos, sabemos que temos herança de aspectos fisionômicos, biotipo, sabemos que temos herança em todas essas áreas. Por que não teríamos heranças espirituais? Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo os vários textos que leremos neste momento. O primeiro deles, Êxodo, capítulo 34, versos 6 a 7. Êxodo 34, versos 6 a 7, nos diz o seguinte: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse texto, ele nos fala que Deus é tão misericordioso que ele visita a bênção, com a misericórdia dele, até 1000 gerações. Agora, o texto também diz que Deus não inocenta, ele não isenta o culpado. Quando a palavra diz que Deus não inocenta o culpado, nós estamos lendo sobre a lei da responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço, tanto de bom quanto de ruim. E é claro que o que eu faço gera consequências para mim. Mas a Bíblia também fala: visito a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até 3ª e 4ª geração. A bênção até 1000 gerações. Até a 3ª e 4ª geração, a Bíblia nos diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui nós estamos lendo sobre a lei da herança. E a lei da herança não faz com que nós assumamos a culpa pelo pecado dos nossos pais, avós. Definitivamente, a lei da herança aponta para a consequência do que nossos pais e gerações anteriores fizeram. Ou seja, não somos condenados pelo que os nossos antepassados fizeram, mas recebemos influência através das gerações. Ezequiel 18, versículos 19 e 20. Aqui em Ezequiel 18, nos versos 19 e 20, nós vamos ler sobre a lei da responsabilidade, que foi o que nós acabamos de falar. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a perversidade do perverso cairá sobre este. Claramente aqui, Deus nos ensina a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Se você fez o que é justo, receberá a consequência da justiça que você fez. Se você fez o errado, o injusto, você receberá a consequência pelos atos injustos que você cometeu. Lendo o livro Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote da Jocum, Jovens com uma Missão, com referência na base Almirante Tamandaré, no capítulo 5 do livro Avivamento do Odre Novo, o pastor Cote nos fala sobre o legado dos pais. E eu vou ler alguns trechos que eu previamente marquei para favorecer o nosso entendimento. Ele começa esse capítulo com o texto de 1 Pedro 18, 19, que diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Por tradição recebestes de vossos pais a vã maneira de viver. Aqui está falando de herança. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e de toda influência também. Mas precisamos confessar esses pecados, nos arrependermos para sermos o quê? Livres, libertos dos nossos pecados e da influência do pecado dos nossos antepassados. São heranças espirituais através da família. O texto de Isaías 58, 12 nos diz: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador da brecha e restaurador das veredas para morar. As brechas espirituais deixadas pelos pais geram consequências, afirma o pastor Cote, e influências nas sucessivas gerações. É importante esclarecer que os filhos levam a consequência e não a culpa dos pecados dos pais. Isso precisa ficar claro. Muitas pessoas não aceitam a visão de batalha espiritual e de heranças espirituais porque entendem equivocadamente alguns textos bíblicos. E o pastor Cote, ele foi muito feliz quando ele nos afirma que nós herdamos a consequência e não a culpa do que os nossos pais ou antepassados até terceira e quarta geração fizeram. E ele afirma com muita propriedade: quando Adão optou pelo pecado, a morte entrou na sua descendência, o que se refere a toda a raça humana. Aqui nós estamos falando da herança do pecado original. Nem conhecemos Adão diretamente, conhecemos pela palavra, mas herdamos as consequências porque eles foram os nossos primeiros pais. A morte é consequência do pecado de Adão. Herdamos não o pecado de Adão. Adão respondeu pelo pecado, ele foi expulso do paraíso, ele recebeu sanções. Porém, a morte é consequência. Dores de parto é consequência. Suor do trabalho é consequência. Aqui no texto de Lamentações 5,
verso 7, lemos: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Esse texto também é tão claro. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Ou seja, nós não levamos a culpa, mas as consequências do que fizeram os nossos pais. Uma pessoa que teve, por exemplo, um pai que era uma pessoa bem-sucedida, tinha uma condição financeira excelente, e esse pai, por jogatina, por exemplo, ele perde tudo, o filho não vai herdar mais a herança financeira dele, porque ele perdeu. Herança não é por mérito do filho, herança é pelo que recebe da família. O texto do pastor Cote, do livro Avivamento do Odre Novo, capítulo 5, continua: essas consequências vêm na forma de maldições, cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, doenças físicas e muitos outros problemas que dificultam a vida, tentando provocar o mesmo comportamento que sustente a brecha espiritual que já havia sido aberta desde outras gerações. A brecha espiritual é aberta pelo pecado. Quando, por exemplo, vemos uma família com um legado de aborto, por exemplo, vemos ali geracionalmente um espírito de morte, por consequência, infiltrado naquelas gerações. E é óbvio que necessariamente eu não estou dizendo que outras pessoas perderão seus filhos por um aborto espontâneo, embora isso também possa acontecer. Mas eu estou dizendo que a Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte. Então, quando há, por exemplo, a atitude de um aborto em gerações anteriores, um espírito de morte é infiltrado nessa geração familiar. E a cruz rompe com tudo isso, mas precisamos levar essas questões à cruz. É interessante, o pastor Cote continua dizendo: precisamos lidar não apenas com a culpa relativa aos nossos próprios pecados, mas também com as consequências dos pecados não resolvidos ou não confessados dos nossos pais. É interessante que nós precisamos começar a dar conta de pensar sobre o novo nascimento. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E é uma realidade, sem dúvida é uma realidade. As pessoas que são salvas, que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir deste momento, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, vão ter uma vida real, verdadeira com o Senhor. Então elas vão mudar a postura delas. Mas aquelas questões que estavam abertas no passado não são resolvidas instantaneamente. Uma pessoa, por exemplo, que é usuária de drogas, ela está ali naquele momento, ela aceitou Jesus, ela é salva. Ela é nova criatura. Ela vai, a partir dali, trabalhar a sua santificação, que nada mais é, também incluindo o processo de libertação. O pastor Cote sinaliza conversão diferente de salvação. Ele diz o seguinte: portanto, nascer de novo é a regeneração instantânea do Espírito, e conversão é o processo perseverante de libertação e regeneração da alma.
Você pode ser salvo e não ser convertido, porque ele entende que a conversão, essa total mudança, ela vai acontecer com o processo de santificação e libertação. Desenvolvei a vossa salvação. Você pode ser salvo e não ser convertido, pastor Cote afirma. Por quê? Porque a conversão acontece na alma. A salvação acontece no espírito. Nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente. Seus velhos hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados ainda continuam iguais. As convicções negativas muitas vezes permanecem. Pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente. Corrupção, amargura, inveja, ódio ainda continuam com você. Você ainda luta com alguns desejos descontrolados, mas você é salvo. Você está em processo de mudança. Esse processo de mudança é a libertação e todo o caminhar da santificação. O pastor Cote continua sinalizando: a libertação faz parte do processo de regeneração da alma, viabilizando a santificação e a frutificação. Então não ocorre plenamente na experiência do novo nascimento. Ou seja, o novo nascimento não cancela automaticamente e nem nos isenta das maldições, das doenças, das enfermidades, tentações, das dívidas. É importante que a gente lembre isso. Que o novo nascimento, ele nos faz nova criatura, somos salvos a partir daquele momento. Mas o processo de libertação e santificação é um caminho a ser percorrido. Não podemos fazer da herança espiritual uma desculpa para a nossa responsabilidade moral. Ou seja, eu não tenho que me justificar que estou pecando, que estou errando, como alguém da minha família já fez no passado, por conta dessa influência. Eu sou responsável pelo que eu faço, mas eu preciso cancelar na cruz, renunciar na cruz toda a herança que não foi bendita na minha vida e a partir daí ter um caminho mais saudável diante do Senhor. Mas nada melhor do que lermos o que a palavra nos diz. Gênesis, no capítulo 9, verso 20. Gênesis, capítulo 9, versos 20 a 27. Esse texto é muito interessante. Ele diz o seguinte: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui a Bíblia diz que o seu filho Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Canaã, ou melhor, Cã, o filho de Noé, ele fez saber a vergonha do pai a Sem e Jafé. Ele desonrou o seu pai. E a Bíblia diz que, verso 23, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem.
despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, Cã, e disse: maldito seja Canaã. Canaã era o filho de Cã, ele nem estava nascendo. Isso é o princípio da herança. É tão interessante que pode nos parecer até injusto, mas são princípios. Se nós obedecermos o que o Senhor nos diz, nós vamos ser abençoados. Se nós desobedecermos, nós receberemos as consequências. Os 10 mandamentos estão tão claros para nós, e dentre eles, honrar pai e mãe faz parte desse processo. E Cã desonrou seu pai e recebeu aí a consequência, o seu filho Canaã. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos, e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. A Bíblia também diz, e você poderá acompanhar, o texto de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 7 ao 14. Eu necessariamente não vou ler agora, vou só falar sobre esse texto, mas você poderá na sua Bíblia ler 2 Samuel 12, 7 a 14. Esse texto fala quando Natã, o profeta, foi advertir a Davi após ter pecado. Davi cometeu adultério com Batseba, Batseba engravidou, e Davi, de alguma maneira, manda colocar Urias na frente de batalha, sabendo que ele morreria. Então Davi também é responsável pela morte de Urias ao fio da espada dos amonitas. E aqui, quando Davi fez tudo isso escondido, e Deus revelou ao profeta Natã. E o profeta Natã, após sinalizar uma história para Davi diz: esse homem que fez isso precisa morrer. E Natã sinaliza: esse homem foi você. A partir daí, Davi se arrepende, Davi pede a misericórdia de Deus, e a sentença do alto vem, que Davi não iria morrer. Mas o que ele fez, às escondidas, os seus filhos, a sua casa, faria a plena luz do dia. E também o texto diz: a espada, aquela que foi responsável pela morte de Urias, o derramamento de sangue, não se apartará da tua casa, da tua família. Lei da herança. E o filho do adultério morrerá. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você estiver acompanhando na palavra, você vai perceber em 2 Samuel 16, 22, que Absalão, ele monta uma tenda e ele adultera com as concubinas, as mulheres do seu pai, à plena luz do dia. Ele expõe, ele desonra o pai, além do pecado de sexualidade que já havia entrado naquela geração. Levítico 26, versos 39 a 42. Vamos seguindo para esclarecimento sobre a lei da herança, agora diretamente na palavra. Levítico 26, 39 a 42, fala sobre os castigos da desobediência. O texto inicia falando das bênçãos decorrentes da obediência. Mas aqui na lista dos castigos, das consequências, o verso 39 diz o seguinte: aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos.
pelas suas iniquidades, responsabilidade pessoal. Pela iniquidade de seus pais, consequência de herança espiritual. Verso 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, da terra que me lembrarei. Aqui fala da consequência do erro e aqui fala da bênção, que se nós nos consertarmos, Deus também se lembrará de todas as promessas que Ele já garantiu a nosso respeito na palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E o último texto que eu quero hoje compartilhar com você é o texto de Mateus 23, a partir do verso 27 ao verso 35. Mateus 23, do verso 27 ao 35, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Sepulcro caiado, o texto já se explicou por si só. Por fora estão bonitos e por dentro tem muitas mazelas. Verso 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios da hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Aqueles escribas e fariseus insistem em mostrar que seriam totalmente diferentes. A Bíblia segue no verso 31. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Enchei vós, pois, hoje, é o que a Bíblia diz, a medida dos pais de antigamente, ou seja, vocês estão continuando, perpetuando o erro anterior. E o verso 33 segue: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis, ele está dizendo que tendem a fazer a mesma coisa que os pais. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Verso 35. Para que sobre vós recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Ele estava falando com os filhos e apontando a consequência dos pais. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir
sobre a presente geração. A Bíblia é muito clara sobre a lei da responsabilidade e a lei da herança, mas pela graça nós conseguimos nos libertar da lei da herança. Podemos renunciar à herança, até um termo jurídico. Nós não precisamos aceitar a herança que recebemos dos nossos antepassados, dos nossos pais. Temos a oportunidade de renunciarmos à herança, de cancelarmos as situações que nós vemos que não estão de acordo com o que a palavra diz. Podemos quebrar na nossa vida todo jugo passado, toda situação que não há mais necessidade. Somos livres em Cristo. A cruz é suficiente para nos guardar, para nos livrar, para nos libertar, não só daquilo que fazemos, como daquilo que recebemos por herança espiritual. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos justificar, nos perdoar, nos limpar de toda injustiça. Se você foi pensando sobre a sua vida, sobre a sua família, se você identificou algum legado de consequência geracional, às vezes nós temos famílias que pessoas morrem com câncer e em cadeia pelas gerações. Às vezes temos famílias que a marca dessa questão, dessa infiltração geracional, são mortes prematuras. Alguém morre muito cedo, morre, quando eu digo muito cedo é entre aspas, né? Alguém morre muito jovem. A cada geração, quando percebemos um legado de alcoolismo, geração após geração, um legado de esterilidade, mulheres que não conseguem dar à luz, geração após geração, e tantas outras questões que vemos se repetindo. Precisamos pensar, se você identificou alguma situação de legado familiar na sua herança espiritual, busque ajuda de um ministério sério de cura e libertação. Podemos ajudar você. Vai ficar disponível aí na descrição do vídeo um acesso de e-mail, caso você precise de ajuda ou de alguma orientação que o Ministério Edificando Lugares Assolados poderá auxiliar você.